consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, Deus. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Aleluia. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Aleluia, Deus. A paz seja convosco, queridos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a nossa vida. Eu quero aqui mais uma vez estender a minha gratidão a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele está nos dando nesse sábado de estarmos aqui para falar um pouquinho do amor de Deus. Mais uma vez hoje eu estou sozinha, minha esposa não pôde estar aqui comigo, mas creio que terça-feira ela estará aqui comigo e nós estaremos ministrando uma palavra aos vossos corações. Queridos, eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que estão entrando, compartilhando. Nos ajude aí, compartilhe, divulgue aí nas suas
redes sociais, marque uma pessoa aí que você crê que ela necessita nessa noite de ouvir um pouquinho da palavra de Deus. Nós daqui a pouquinho vamos falar a respeito da semelhança de Deus, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Daqui a pouquinho eu estarei falando a respeito desse versículo bíblico. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês dos grupos que estão aí entrando, que estão compartilhando, que estão divulgando aí nas suas redes sociais. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. A vocês aí do grupo Diácono Silvio Palácio, Deus abençoe a vida de vocês também, em nome de Jesus. Eu vou falar alguns nomes aqui antes de eu orar. Talvez você falar assim: mas irmão Silvio, eu estou aqui e você não fala. Se você estiver aí em outros grupos que a gente tem compartilhado, talvez eu não vou conseguir ver agora no momento, mas depois a gente vai, claro, aí estar agradecendo a vocês, orando pela vida de vocês também, em nome de Jesus. A Jéssica Barbosa, que está aqui comigo, Deus abençoe a vida da Jéssica, da irmã Maria, do irmão Zé lá no Sumaré, Deus abençoe grandiosamente. O irmão Marculino aí, já aproveitando o embalo, irmão Marculino, irmã Daniele, a irmã Vanessa, o irmão Marcelo, Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. A minha esposa Valquíria Palácio, que está aqui também, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui mais. Elias Cate Santos, glórias a Deus, ela fala aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Esses são os nomes que estão aparecendo aqui para mim. Eu vi aí também a pastora Jussara, né? Lá da cidade de Curitiba. Até porque eu estou no meu Face aqui e eu estou fazendo pelo Face da minha esposa. Por isso que muitos nomes não vão aparecer para mim aqui. Mas Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. O pastelão Fuji Trailer também. Pastelão? Fuji Trailer. Fuji Trailer? Isso. Deus abençoe vocês aí do pastelão. E a sua tia Maria. A minha tia aqui, Maria Matos também, né? Deus abençoe. Onde é que a senhora tá morando, tia? Coloca aí pra nós. Meu amigo Fabiano Nogueira tá aí. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero mandar um abraço aqui também o pessoal aí da cidade de Curitiba, né? Da comunidade evangélica Deus Vivo, que tem nos prestigiado aí. Pastora Jussara, pastor Ulisses. Dá um abraço aí no pastor Natalino, em nome de Jesus. Vamos orar para nós iniciarmos com a palavra de Deus? Curva sua cabeça, feche teus olhos, leva o pensamento a Deus nessa noite. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez eu quero apresentar aqui diante da Tua presença cada vida, cada família que está assistindo ou que vai assistir depois, que o Senhor possa levar no lares dessas pessoas a Tua paz, a Tua graça, a Tua unção, em nome de Jesus. E tudo aquilo que eles têm orado, colocado diante da Tua presença, o Senhor possa abençoar, se for da Sua vontade e do Seu querer. Que nessa noite o poder do Teu Espírito Santo venha tocar vidas e falar através da Tua palavra. Amém, queridos? Antes de eu iniciar na palavra aqui, livro de Gênesis, capítulo 1, hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da semelhança de Deus. Eu quero aqui dar os parabéns aqui, eu até anotei aqui para mim não esquecer. Hoje é aniversário da irmã Beth. Deus abençoe a vida aí da irmã Beth, em nome de Jesus. Também da minha prima lá de Paysandu, a Rose, Deus abençoe. E ontem foi aniversário aí do pastor Agileu. Deus abençoe a vida do seu servo. Vamos para a palavra então. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 é o tema, é o texto que eu quero hoje compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite, queridos. Tá aí também o Elinil. O que é? Elinil Henrique. Deus abençoe. Sou de Guaíra, Paraná. De Guaíra, Paraná. Deus abençoe vocês aí em Guaíra, né? Conheço aí um pouco da cidade de Guaíra. Deus abençoe vocês aí. Compartilhe com nós aí para evangelizar as pessoas aí de Guaíra. E vocês aí de qualquer cidade que esteja assistindo, nos ajude. Compartilhe conosco em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Amém? É só essa parte A do versículo que eu quero falar com vocês nessa noite. É claro que aqui Deus está usando uma simbologia, né? Porque Ele está dizendo, façamos o homem segundo a nossa imagem ou semelhança. A gente sabe que Deus é Espírito, né? João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito, que todos aqueles que o adoram devem adorar em Espírito e em verdade. Então a gente vê aqui que então não pode haver imagem, né, semelhante física. Então Deus está falando algo aqui espiritual. E nós somos, a grande verdade, quando eu deparei com esse texto, nós somos feitos
a imagem conforme a sua semelhança. Essa é a razão pela qual Deus ele nos ama tanto, né? Nós fomos feitos, se nós olharmos para o texto, nós fomos feitos para refletir a sua majestade aqui na terra. E uma coisa interessante dentro desse texto, que a imagem de Deus no homem, talvez você vai falar assim, mas qual é a imagem de Deus no homem que Deus queria? A moral, a ética, ele queria a habilidade intelectual que ele deu, ou que formou sobre os homens. E Deus colocou a humanidade como um símbolo vivo dele próprio na terra, para representar o seu reino e domínio. Porque se você continuar vendo o texto, ele vai pedir para que o homem domine os animais, aves, mas isso não é o que eu quero enfatizar nessa noite. Eu quero pegar a base para falar um pouquinho de ética dentro desse texto, até para que vocês possam entender, porque Deus, quando formou o homem, Deus formou o homem com algumas características que ele queria que o homem tivesse, que a humanidade tivesse. E nós fomos formados segundo a sua imagem, e muitas vezes, eu até falei isso outras vezes, hoje vocês estão me assistindo aqui ao vivo, vocês têm uma imagem de mim, né? Uma imagem que eu coloco nas redes sociais, uma imagem que as pessoas veem. E como cristão, a gente precisa passar essa imagem de cristão às pessoas, não só aqui nas redes sociais. Só coloca aqui para mim, não perturbe, por favor. Só para que você possa entender qual é a imagem que você está colocando no mundo de Deus. Porque quando nós cometemos um erro, quando nós pecamos, quando nós adulteramos ou qualquer tipo de pecado, nós estamos não só ferindo a nossa imagem, como nós estamos ferindo a imagem de Deus, porque nós somos servos de Deus. Então, quando eu olho para dentro da palavra de Deus, eu vou encontrar algumas pessoas que não tiveram ética diante de Deus. Porque Deus, quando formou o homem, Ele queria que o homem tivesse essas qualidades, né? Que o homem tivesse, principalmente, moral, ética, como eu falei, habilidade, mas principalmente que o homem fosse temente a Deus, que o homem tivesse um relacionamento com Deus. E aí, quando me deparei com esse texto, eu vou ver que alguns homens que Deus levantou no ministério, eles, só aqui Elias está dizendo aí, deixa eu ver se eu consigo entender aqui. Elias Kátia Santos, ela está dizendo aqui, é de Americana, São Paulo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês também aí em Americana. Compartilhe essa mensagem aí com os pessoal de Americana. A Cícera Nunes entrou aí também, a irmã Cícera, Deus abençoe. Deus abençoe vocês de todo o estado de São Paulo. Já aproveito e mando um abraço para o meu irmão lá em São Paulo, né, na capital, né, José Carlos, Tiago, Crilman, toda a galera aí. Então, a gente vai olhar dentro desse texto e nós vamos ver que algumas pessoas fugiram da ética com Deus. E essas pessoas, elas não são a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não cria, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Porém, Deus não deixa de nos amar. Deus não deixa de ter o amor dele por nós. Só que ele não vai compactuar com o teu pecado, com os nossos erros. E aí, olhando para dentro da Bíblia, eu vou ver alguns homens que Deus levantou no ministério. E eu quero pegar a base aqui, alguns reis, né? Se você for estudar o livro de 1 Reis e 2 Reis, você vai ver lá alguns reis que foram rei em Israel e em Judá. E Jeroboão, ele foi um homem, um rei, que ele se rebeliou contra o seu pai, o Salomão, e promoveu toda a idolatria na cidade. E ele foi reprovado por Deus. E Deus não nos criou para que a gente fôssemos rebeldes contra a nossa família. Deus não nos criou que nós fôssemos rebeldes contra a nossa esposa, contra nossos esposos, contra nossos filhos. Enfim, principalmente se rebeliar contra o pai. Então, Jeroboão foi reprovado por isso, por Deus. Eu olhei ainda e tinha um pior que ele, Acabe. Acabe, ele era um cara muito idólatra, né? Ele usava muito da idolatria. E ele casou com Jezabel, uma mulher que era pior do que ele e que perseguia os profetas de Deus. E Deus rejeitou também o ministério de Acabe. E aí, quando nós vamos, tivemos ainda Saul, que foi, eu não diria que pior que Acabe ou pior que Jeroboão, mas foi um rei que ele foi rejeitado por Deus. Deus disse para Samuel: eu rejeito o reinado de Saul. Até porque Deus dava algumas ordens para Samuel transmitir
a Saul, ele até cumpria parte delas, mas deixava em outras partes a desejar. E a Bíblia diz que quando Deus levantou Samuel para ungir Davi, o Espírito de Deus que era sobre Saul, saiu de sobre Saul e foi sobre Davi. E aí eu olhei, a gente vai para o lado de Judá, porque depois da morte de Salomão, a morte de Salomão, que foi o sucessor de Davi, filho de Davi, depois que ele morreu, terminou seu reinado, ele morreu, houve uma divisão de Israel. Aí teve o reino sul e o reino norte, e o reino sul é Judá. E aí teve alguns reis lá, e eu vou pegar aqui alguns só para que você possa entender o que eu quero falar um pouquinho da semelhança de Deus. E Robão, filho de Salomão, ele foi tolo quando ele assumiu, porque ele não quis abaixar os impostos. E 10 tribos de Judá, 10 tribos de Israel, ela rejeitou ele como rei. E houve uma divisão no país. Então ele pecou, errou nesse fato. E Deus não criou para que a gente errasse. É claro que nós somos humanos, é claro que nós temos falha, é claro que nós muitas vezes leva a acusação das pessoas, é claro que muitas vezes as pessoas dentro da igreja mesmo apontam falhas em nós e como se elas não tivessem falhas, e isso causa muitas vezes em nosso coração uma revolta, porque eu sempre costumo dizer que para eu ser cobrado, a pessoa tem que estar fazendo mais do que eu. Não adianta eu querer cobrar aí dos irmãos, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, se eu não estou fazendo. Então, aí tem o outro rei, aí esse é pior de todos, Manassés. O seu pai foi rei também, Ezequias. E Ezequias ele era um rei muito temente a Deus. Ele combatia a idolatria na cidade. Porém, Manassés, ele foi ao contrário do seu pai. Ele trouxe todos os ídolos que ele podia, principalmente para dentro do templo de Deus. Ele se envolveu em feitiçaria. Ele ofereceu seu filho em sacrifício. E fora, ele matou muitos inocentes e muitas pessoas de Judá cometeram erros através do comando dele, através do reinado dele. Mas aí talvez você fale assim, irmão Silvio, mas só tem pessoas que não fazem parte da imagem e semelhança de Deus? Então vamos para o lado bom da história. A Bíblia, no livro, se você for estudar o livro, eu sei que vocês são pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, e o livro de Ezequiel, no capítulo 14, eu chamo a tua atenção para que você possa estudar esse livro de Ezequiel. No capítulo 14, Deus estava tão irado com o povo, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa dos erros, e Deus deu uma visão a Ezequiel no capítulo 14, Deus falando com Ezequiel, Deus falou assim: Ezequiel, se eu passar a espada pela terra, ninguém escapa, a não ser que estejam 3 pessoas, Noé, Daniel e Jó. Mas filhas deles não escaparão. Eles escapariam. E o que eu aprendo aqui, irmão Silvio, quando a gente fala de imagem e semelhança de Deus? Porque se a gente pegar Noé, na época de Noé, as pessoas estavam no pecado completamente. Eles casavam, descasavam, se davam em casamento, filhos com filhas, e era aquela bagunça toda. E Deus, então, irado, Deus chega a dizer para Noé: constrói uma arca aí, Noé. E o que eu vejo em Noé, irmãos? Eu vejo em Noé um homem obediente à voz de Deus. O que está acontecendo hoje é que as pessoas elas querem fazer as coisas e muitas vezes elas não querem ouvir a voz de Deus. Elas querem tomar atitude, decisões, e muitas vezes ela se decepciona, muitas vezes ela se perde na caminhada cristã dela, porque ela não consegue mais ouvir a voz de Deus. E Noé, mesmo Noé e sua família, sua esposa, filhos e nora, eles mesmo vivendo num lugar pecaminoso, mesmo vivendo debaixo de tanta idolatria, mesmo vivendo debaixo de tanto erro da humanidade, eles ainda conseguiram ser fiel a Deus. Eles conseguiram ouvir a voz de Deus. Por isso Deus vai dar uma ordem para Noé, dizer: Noé, constrói a arca. Então Noé, se você for estudar, ele era agricultor, ele não era carpinteiro. Porém, Deus conseguiu enxergar nele potencial. A imagem e semelhança de Deus que Deus quer ver em nós é que a gente seja aquilo que Ele determinou que nós fôssemos.
que nós tivéssemos ética, que nós tivéssemos compaixão, que nós se desviasse do mal, que nós fôssemos temente a Ele. Então essas são as características que Deus determinou e Deus colocou, e que Deus enxergou em Noé. Então quando Deus olhou para Noé, olhou para um povo que estava todo perdido, um povo que estava todo errado, um povo que estava no pecado, um povo que errava dia e de noite. Então Deus conseguiu enxergar numa família um potencial muito grande. Por isso que Deus vai no livro de Ezequiel e Deus fala para Ezequiel em visão: olha, se passar a espada pela terra aí, é esses 3 que vão escapar, mas os filhos, filhas, isso não vão escapar. Por quê? Porque eles eram homens diferenciados na presença de Deus. Eles representavam a imagem e semelhança de Deus, aquilo que Deus quer em nós. E aí Daniel, o que eu aprendo com Daniel, irmão Silvio? Eu aprendo com Daniel que ele era temente a Deus. Daniel está num lugar que não era o habitat dele, ele estava na Babilônia. Daniel estava no meio da idolatria completa, no meio de manjares que eram oferecidos, mas ele não se corrompeu. Assim como Noé vivia numa época onde o povo se corrompia, ele não se corrompeu, nem ele nem a sua família. E aí a gente vem para Daniel, e Daniel da mesma forma, ele não se corrompeu, mesmo não estando no lugar. O que eu aprendo com isso? Para nós termos a imagem e semelhança de Deus, nessas características que eu estou te falando, você pode estar em lugares que muitas vezes as pessoas olham e dizem: não era para ele estar lá. Mas o fato de muitas vezes você estar não quer dizer que você esteja corrompido, não quer dizer que você esteja pecando, não quer dizer que você esteja cometendo algum pecado contra Deus. Mas mesmo que as pessoas te levam a lugares muitas vezes, às vezes você vai aí, você que é cristão, às vezes você vai num casamento, tem bebida alcoólica, tem pessoas fumando, mas isso não quer dizer que você vai se corromper com isso, né? A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu vi que Daniel e seus amigos, mesmo estando na Babilônia, num lugar que não era a casa deles, povo diferente, escravos, eles ainda conseguiram ser fiéis a Deus, eles conseguiram ainda ser tementes a Deus, eles conseguiram ainda honrar a Deus, a semelhança de Deus, porque Deus, quando olha para nós e diz: eu fiz o ser humano para ele reinar na terra, para ele comandar as aves, para ele comandar os peixes, para ele fazer o meu reinado na terra. E o que acontece é que muitas vezes nós prejudicamos a própria imagem de Deus com os nossos erros, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com as nossas posturas, com as nossas condutas, né? E isso era o que Deus não queria. O que Deus quer é que a gente represente Ele como se nós fôssemos realmente a imagem e semelhança de Deus, né? Como Noé, como Daniel, que representaram a imagem de Deus. Daniel olhou para um povo e disse: eu não vou me contaminar com isso, né? Mas nós somos obrigados a nos prostrar diante das imagens que Nabucodonosor está fazendo. Nós somos obrigados a nos alimentar do alimento que ele está nos dando. E Daniel disse: não, eu não sou obrigado a nada, eu sou obrigado a servir a Deus, eu sou obrigado a ser temente a Deus, eu ainda confio num Deus. O que acontece é que muitas vezes, sabe por que as pessoas muitas vezes elas desviam? Porque elas não conseguem olhar para essa imagem e ser a semelhança de Deus, conforme Deus determinou, né? Elas se apegam muito às coisas que as pessoas falam, digam, elas não conseguem ter uma visão de reino de Deus, elas não conseguem ter uma visão ética, vamos dizer assim. E aí, o outro que Deus comentou foi Jó. E aqui, o que eu aprendo na história de Jó, irmão Silvio? Eu aprendo que um homem que soube confiar em Deus. Então não basta você só não se corromper, não basta você ser obediente à voz de Deus, não basta você ser temente a Deus, você precisa confiar em Deus. E Jó soube confiar em Deus. Porque Jó perdeu tudo que ele tinha, Jó perdeu filhos, Jó perdeu bens, Jó perdeu os amigos, Jó perdeu talvez o prestígio diante da sociedade da sua época, mas ele não perdeu a confiança em Deus. Nós podemos perder muitas coisas na nossa vida, mas nós não podemos perder a confiança em Deus, a fé em Deus, que situações a qual muitas vezes nós vamos entrar e muitas vezes Deus vai nos colocar. Eu já cansei de falar isso aqui, meus queridos. Deus, ele não prova nós para provar alguma coisa para Deus, porque Deus nos conhece. Deus sabe se eu vou ser fiel ou não vou ser fiel. Deus sabia que mesmo Noé vivendo numa época pecaminosa, com o povo todo errado, ele sabia que Noé era fiel a ele. Noé que não sabia se seria fiel.
quando a gente vai para Daniel, Daniel está no meio da Babilônia, no meio da idolatria, no meio de manjares. Deus sabia que ele ia ser fiel, mas Daniel não sabia se ele ia ser fiel. E Deus então muitas vezes vai nos colocar em circunstâncias da nossa vida que nós vamos aprender a ser fiel a Deus, né? Eu costumo dizer que muitas vezes nós vamos para o deserto, e o deserto é lugar de aprendizado. Deserto é onde você consegue descobrir 3 coisas: quem é você, quem é Deus e quem é que está com você. Então, quando eu olho para a história de Jó, Jó soube confiar em Deus. Se a própria esposa dele disse: amaldiçoa esse Deus e morre, ele chamou ela de louca. Ele falou: calma aí, eu conheço o Deus que eu estou servindo. O que está faltando em nós hoje é nós ter mais confiança em Deus. Aí, irmão Silva, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo difícil, mas se eu não acreditar que esses tempos difíceis vai passar em nome de Jesus, o que vai ser de nós, queridos? Né? Então, como é que Deus olha hoje? Se Deus pudesse olhar hoje, falar conosco agora, se Deus te falar com você agora, como você está sendo a imagem dele? Como que você está representando a imagem de Deus diante do mundo, diante da sociedade, diante das pessoas, né? Como as pessoas olham para você e conseguem enxergar Deus em você? Como é que as pessoas olham para você e começam a ver a semelhança de Deus? Como as pessoas olham e dizem: não, é homem de Deus, é mulher de Deus, né? Tem intimidade com Deus, né? Porque Deus olhou para 3 homens diferentes. Ele olhou para Noé diferente, ele olhou para Daniel diferente, ele olhou para Jó diferente e falou para Ezequiel: esses homens são diferenciados. Porque a Bíblia diz que quando Satanás vem para falar com Deus a respeito de Jó, Deus falou assim: ó, ele é um cara reto, ele é um cara temente, ele é um cara que se desvia do mal, né? Ele é um cara que não se corrompe. Então é isso que Deus quer de mim, de você, que nós sejamos retos diante da presença dele, que nós sejamos temente a ele, que nós tentamos nos desviar do mal, né? Porque nós somos seres humanos, não que Noé, Jó e Daniel não fossem. Eu estou dizendo que hoje está mais fácil de nós cometermos erros, né? Porque hoje tem mídia, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Mas nós precisamos aprender que quando Deus disse: façamos o homem a imagem conforme a minha semelhança, são essas características que Deus queria que nós tivéssemos, que nós desviássemos do mal, que nós fôssemos retos. Então eu aprendo com esses homens que para nós sermos a imagem e a semelhança de Deus, a gente não pode se corromper por qualquer coisa, né? Eu quando era mais novo, vamos colocar aí uns 35 anos atrás, eu saía com meus amigos. Era muito difícil isso, porque na minha época meu pai não deixava muita gente sair assim para ir em baile, essas coisas. Mas meu pai sempre falava assim: ó, você vai, mas tal hora você esteja em casa. Se você fizer alguma coisa errada e for preso, você nem dá o telefone daqui, nem me chama. Por quê? Né? Porque eu levei muito tempo para construir um nome, para construir, né, uma integridade. E você vai acabar com tudo em alguns minutos. E com Deus não é diferente. O que acontece é que a gente muitas vezes se preocupa se nós vamos dizer assim, riscar a imagem de Deus. Ah, mas não é um servo de Deus? Não é um cristão? Não é isso, não é aquilo? Porque as pessoas, como Satanás, elas sempre procuram apontar defeito em nós. Elas sempre procuram apontar erros em nós. E quanto as pessoas, muitas vezes, elas vêm querendo apontar erros em nós, problemas em nós, Deus ele vem tentando consertar essas coisas, né? Eu sempre falo isso: Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio com um propósito do quê? De salvar a sua igreja, de salvar os doentes. Ele não veio por causa do sangue, veio por causa dos doentes, mortos espiritualmente, né? Doentes espiritualmente falando. Então Jesus ele veio num status que ele poderia estar no meio da classe nobre, né, de Jerusalém. Ele veio para poder andar de cavalo bom, camelo bom, mas ele preferiu andar no meio de pecadores. Ele andou no meio de publicano, ele almoçou, dormiu muitas vezes em casa de pecadores. Mais uma coisa, ele mostrou a humildade dele, né? A simplicidade. Ele mostrou para mim e para você o que é ser semelhança com Deus, o que é representar a imagem de Deus, né? Quando se fala de imagem e semelhança de Deus, o que Deus faria se estivesse no meu lugar aqui? O que você faria, né, para uma pessoa, para ajudar uma pessoa? Na semana passada eu preguei aqui sobre o bom samaritano. Então nós muitas vezes precisamos entender isso, que a compaixão, né, o amor ao próximo, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o próximo como a nós mesmos. Mas tem muitas pessoas que sequer elas se amam, mas aí se torna difícil amar as outras pessoas, porque ela não consegue se amar.
né? Ela não consegue ter um relacionamento com ela mesma, né? E com Deus fica mais difícil ainda, porque ela não consegue confiar em Deus, ela não consegue ter um relacionamento com Deus e ela não consegue ter a imagem que Deus queria que ela tivesse. E aí o que Deus quer falar nessa noite, irmão Silvio? Deus quer falar que nós precisamos muitas vezes ter atitude diante de Deus. Nós precisamos ter comportamentos diante de Deus. Nós precisamos ter mais confiança em Deus. Nós precisamos nos colocar na presença de Deus. Nós vivemos momentos difíceis, momentos tribulosos. Nós vivemos momentos que muitas pessoas estão chorando, continuam chorando. E provavelmente vai chorar ainda, porque enquanto essa enfermidade não passar, é isso que a gente vai ver, mas nós precisamos confiar em Deus, confiar que isso vai passar, como passa uma tempestade, como passa uma chuva, como passa uma dor de cabeça. Mas as pessoas muitas vezes elas colocam obstáculo na própria fé que ela tem, e ela esquece que Deus a formou à imagem e semelhança dele, falando espiritualmente. Então nós precisamos nessa noite, queridos, acreditar um pouquinho mais que é Deus que está no controle das coisas, não somos nós, né? Confiar em Deus, assim como Noé confiou. Quando Deus falou para ele, faça uma arca, ele poderia ter, vamos dizer assim, contrariado Deus, dizendo, calma aí, minha função não é essa, procure outro. Mas ele deu ouvido à voz. Ele deixou de muitas vezes de estar com a família dele, apesar que a família ajudou, mas de sair com a família, vamos colocar no dia nosso de hoje, ele preferiu muitas vezes deixar de plantar a uva dele, as coisas que ele mexia na agricultura dele, para fazer a vontade de Deus. E hoje as pessoas preferem muitas vezes fazer a vontade dela do que a vontade de Deus. De olhar para um Daniel, e mesmo estando num lugar que não era o ofício dele, não era a terra dele, não falava a língua dele, não servia o Deus que ele servia, mesmo assim ele conseguiu ainda ser temente a Deus e fiel a Deus. Olhar para um Jó, que mesmo passar o que passou, mesmo viver o que viveu, ainda confiar que Deus o Redentor dele iria prevalecer sobre a terra. Então, o que eu aprendo com esses três homens, eu tenho que trazer para a minha vida, né? Confiar em Deus, não nos corromper com qualquer coisa e principalmente acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, né? Eu consigo enxergar no meio de tantas coisas que estão acontecendo nesse país, no mundo afora, e enxergar que ainda Deus está trabalhando, que Deus ainda está tratando com o seu povo, mas principalmente o que Deus quer é que nós se voltemos a Ele. A Bíblia diz que Deus muitas vezes castigou o povo de Israel, tirou do Egito, levou para um deserto, depois levou para um cativeiro na Babilônia, e por fim muitas vezes eles perderam guerra por permissão de Deus, mas era Deus tratando o seu povo, né? Mas Deus nunca deixou de amar o seu povo. O povo ainda reclamava quando saiu da escravidão de 430 anos no Egito e foi para um deserto e ficou 40 anos andando ao redor do deserto em círculo, por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa do pecado, né? E mesmo assim eles questionavam Deus. Havia os remanescentes, havia os que eram verdadeiros adoradores, havia aqueles que adoravam a Deus, né? Mesmo estando no Egito cativo, 430 anos, ainda tinha povo orando, porque Deus fala para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, então é a oração, e o clamor, ela sempre vem depois de uma oração não respondida. Aprenda isso em nome de Jesus, né? Muitas vezes você vai falar assim, irmão Silvio, eu estou orando, e as coisas parecem que não mudam. Então começa a clamar a Deus, começa a olhar com os olhos que Deus quer que você olhe espiritualmente, em nome de Jesus. Deixa eu dar um abraço aqui no Ademilton Souza, né? Que é o Nita, né? Deus abençoe a sua vida, Nita. O Acton Vieira, a paz do Senhor, profeta de Deus, amém. A irmã Valmira, né? A paz do Senhor Jesus, que Deus derrame bênção sem medida sobre a sua vida, hoje e sempre. Sobre a sua família também, irmã Valmira, em nome de Jesus. O Edivaldo Cândido, né? Meu parceiro aí de trabalho. Boa noite, irmão, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua casa, né? Deus abençoe a sua família, né? A Cátia Elias Ribeiro também, Deus abençoe. A irmã Rosângela. A irmã Rosângela Bolfim, Deus abençoe. Opa. Eliane Rosa. Quem mais, hein? E o irmão Leandro Varela. A Leandro Varela, Deus abençoe. E o Anthony, um abraço. O Anthony, né? A Kátia está dizendo aí a paz do Senhor. Então, queridos, o que eu queria que vocês entendessem nessa noite, quando Deus fala no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, façamos um homem à imagem e semelhança, é tudo isso que eu falei aqui de Daniel e Jó.
que você possa ser a imagem e semelhança de Deus para as pessoas, que as pessoas possam olhar para você e ver você uma pessoa de Deus, ver uma pessoa que tem relacionamento com Deus, tem intimidade com Deus, uma pessoa que possa olhar para o teu lar e ver um lar abençoado, uma pessoa que possa olhar para o teu lar e querer que o lar dela seja exemplo como o seu é, né? As pessoas olhar para você e dizer assim, eu queria ter a mesma autoridade que essa pessoa tem quando ela ora, eu queria pregar como essa pessoa prega, eu queria louvar como essa pessoa. Não é inveja, entenda, é você olhar e ver numa pessoa que ela é a imagem e semelhança de Deus, ela é aquilo que Deus determinou que nós fôssemos, mas através do pecado isso se afastou de nós, mas nós não perdemos isso, Deus não tirou isso de nós. Nós iremos retornar com essa imagem e semelhança quando nós nos afastamos do pecado, quando nós deixamos o pecado de lado e servimos verdadeiramente a Deus, né? Eu sempre falo assim que as pessoas muitas vezes elas precisam se consertar primeiramente com Deus, né? Não é placa de igreja, não é pastor A, pastor B, ou igreja A, igreja B, é Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, você precisa ter Deus na tua vida, você precisa deixar Deus agir na tua vida, porque às vezes muito sofrimento que você teve, às vezes muitas decepções que você causou na tua vida, no teu ministério, no meio do teu casamento, no meio dos teus filhos, no meio da tua família, no meio da tua parentela, é porque você não deixou Deus agir, você não deixou Deus no comando, você quis comandar, mas a partir do momento que você deixa Deus fazer as coisas, que você entrega na mão do Senhor e fala, Senhor, faça, aí Deus fala, agora eu que estou no comando, é eu que vou fazer, você vai ter dias melhores, você vai ter uma família diferenciada, você vai ter um casamento diferenciado, você vai ter filhos diferenciados, porque muitas vezes os filhos vão se espelhar nos que é os pais, né? E os pais vão se espelhar no que foram, né? Os seus pais, os avós dos teus filhos, e nós precisamos ver, porque muitas vezes a gente vê pessoas que Deus recolhe, né? Que morrem, né? Que são recolhidas no Senhor, e que as pessoas falam assim, era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, né? Era uma pessoa de oração, era uma pessoa que estava na casa do Senhor, era uma pessoa próxima das pessoas, era uma pessoa que ajudavam as pessoas, eram as pessoas que estendiam as mãos para a pessoa. Isso é imagem e semelhança de Deus, né? Isso é imagem e semelhança de Deus. A Cátia colocou aqui, somos de Americana, meu pastor, era da cidade de Paranavaí quando jovem. Coloca o nome dele para ver se a gente conhece. Amém? Então, o que eu quero que vocês entendam que é isso que nós precisamos entender da parte de Deus, né? Muitas vezes o diabo se levanta no meio de uma circunstância que nos coloca e é só Deus na causa, é só Deus para nos abençoar, é só Deus para nos proteger, mas nós precisamos ter um relacionamento com Ele, porque eu fico olhando hoje as pessoas errando. Eu não estou dizendo aqui que eu sou o perfeito, mas pastor Paulo Ortiz, ela colocou aí, de nome assim no momento eu não lembro, mas Deus abençoe a vida dele também. A irmã Silva Cristina aí, Deus abençoe a irmã Silva, Rafael. Então, como eu estava dizendo, às vezes as pessoas, eu fico imaginando as pessoas como, hoje o mundo está corrupto, né? Hoje é muito difícil você confiar em pessoas, né? Por isso que eu falo que nós devemos confiar em Deus. E eu fico olhando Deus olhar no teu trono e dizer, isso não é minha imagem e semelhança. Eu não fiz um homem para isso. Eu dei inteligência para o homem, como ele deu para Salomão. A Bíblia diz que Salomão, quando Deus falou assim, o que você quer que eu te dou, Salomão? Salomão falou assim, o Senhor me dá sabedoria aí, porque eu preciso governar esse povo. É um povo rebelde, é um povo pecaminoso, é um povo que não gosta muito de ouvir a voz de Deus, então me dá sabedoria. Não quero riqueza, não quero nada disso. E Deus falou assim, eu vou te dar muita sabedoria, que jamais vai existir na terra. Porém, as demais coisas eu vou te acrescentar. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus olha hoje para a humanidade e vê uma humanidade que pessoas querendo passar pessoas para trás, pessoas que querem se sobressair na sua vida, e elas querem atropelar as pessoas, elas querem derrubar as pessoas, elas não medem palavra, elas não medem se vai machucar alguém ou não, se vai ferir o coração de alguém, não. O negócio é elas estarem bem. E Deus olha isso e fala, não é minha imagem, não é minha semelhança, não é o que eu determinei, não é o que eu quero do homem. Quando eu falo homem, eu falo do ser humano. Então aí, muitas vezes Deus, irmão Silvio, ele fica triste. Eu não vou dizer que ele não fique triste, mas eu vou dizer que ele vai colocar a justiça dele.
né? As pessoas muitas vezes elas querem ser melhor do que as outras pessoas, e Deus não fez ninguém melhor que ninguém. O próprio Jesus não foi melhor que ninguém na terra. Ele ensinou, ele mostrou para os seus discípulos como que deveriam agir, como que deveriam ser com as pessoas, ter compaixão. Por isso que muitas vezes Jesus e os fariseus eles debatiam, né? Os fariseus debatiam com Jesus. Jesus nunca debateu com ninguém. Jesus sempre explicou na palavra de Deus, né? Porque os fariseus pregavam que tinham que amar, que tinham que cuidar das viúvas, que tinham, as pessoas deveriam se arrepender para ir morar no reino de Deus, mas eles não faziam, não praticavam o que eles pregavam. E Jesus veio mostrando. E aí eles falavam que Jesus estava interferindo na lei. Jesus disse: eu não estou interferindo na lei, eu não estou mudando lei nenhuma, eu vim cumprir a lei, eu vim mostrar a forma que se cumpre a lei, eu vim mostrar como você deve agir com as pessoas, como você deve ser com as pessoas. E aí, Jesus ele vinha. Por que as crianças chegavam e queriam abraçar Jesus? Porque ele era carismático. Porque mas ele era filho de Deus? Sim, era filho de Deus. Ele trazia uma paz, porque onde Jesus está tem paz. Onde Jesus chega, tem ressurreição de projetos, de sonhos, né, de casamento, né, de famílias. Onde Jesus chega tem esperança naquele que está oprimido, está cansado, né, naquele que está sobrecarregado. Ele mesmo diz: ó, se você está assim, ó, é eu que resolvo, né? Então, onde Jesus está, as coisas são diferentes. Onde Jesus está tem milagre. Onde Jesus chega, tem restauração, tem cura. Mas aonde você deixa Jesus entrar, né? Porque a Bíblia diz que Jesus disse assim: ó, eis que estou à porta e bato, né? Se você aceitar que eu entre, eu vou, né, fazer morada no seu lar. E quando se fala nisso, bater a porta, se você estudar um pouquinho a cultura judaica, você vai ver que as pessoas, quando Jesus fala isso, é porque Jesus tem pressa de mudar a sua situação. Jesus tem pressa de mudar a sua circunstância, a sua vida, o teu ministério, o teu casamento, né? Mudar a tua família, né? Mudar os teus negócios muitas vezes, né? Ampliar o teu ministério, o teu conhecimento. Então Jesus tem pressa, ele bate a porta, porque se você estudar a cultura judaica, você vai ver que quando, supor, eu chegasse na casa aí da irmã Cícera e fosse uma coisa, não tivesse tanta urgência em resolver, eu chegava e chamava ela lá da rua: ô irmã Cícera, é o irmão Silvio, preciso falar com você. Agora, se eu tivesse pressa, eu chegava e batia na porta: irmã Cícera, eu preciso falar com você. É isso que Jesus estava falando. E Jesus nessa noite tem pressa em mudar a circunstância da tua vida. E é Ele que pode mudar. Não sou o irmão Silva, a irmã Valquíria que vai mudar as coisas na tua vida. Você precisa entender uma coisa e grava isso no seu coração. Você precisa ter uma dependência com Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa ter uma atitude, uma postura, uma conduta com Deus, para que Ele possa mudar aquilo que não cabe ao homem mudar. Porque Ele diz que as coisas impossíveis é a Ele, a possível é a nós. O que é possível a nós, irmão Silvio? A oração, orar, clamar, pedir que Ele tenha bondade e misericórdia, né? Colocar os nossos projetos diante dEle, né? Ser audaciosos na presença dEle. Uma coisa que Deus gosta de nós, que é a imagem dEle, são pessoas audaciosas diante da presença dEle. Pessoas que têm audácia, pessoas que colocam projetos grandes diante dEle. Nós muitas vezes colocamos projeto diante do homem, o homem olha e reprova. Deus não reprova, né? Deus olha e diz assim: se você comprar essa batalha comigo, orando, eu vou te abençoar. Nada é fácil na nossa vida, nada a gente conquista da noite para o dia, né? Jó perdeu tudo num dia, ele não reconquistou tudo no outro dia. Teve um processo, tudo tem um andamento, tudo tem um processo, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 adiante vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Então há um tempo. Não atropele o tempo de Deus, né? O que para você muitas vezes fala assim: irmão Silvio, eu estou orando há 20 anos. Para Deus é um dia, né? A Bíblia fala que 1000 anos para Deus é um dia. Então entenda isso. Não se preocupe com o tempo. Se preocupe em deixar nas mãos de Deus. O que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida é porque a gente deixa e acredita muito no que o homem fala, muito no que o homem diz. Eu digo para você que Deus, Ele nos dá revelação, o homem só nos dá informação. Então creia que Deus pode mudar situações na tua vida que você muitas vezes vai olhar e dizer assim: não tem jeito, estou orando, não acredito mais em mudança.
eu digo para você, ainda tem um Deus no céu que olha com os olhos diferentes para nós. Ele enxerga a gente com os olhos diferentes. Ele não olha como o homem olha. Ele não vê como o homem vê, né? Isaías mesmo relata que os caminhos, pensamento é diferente de Deus, né? Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Davi, viu os irmãos de Davi entrando, esse, aquele. Deus falou assim, você está olhando a aparência, como eu digo, a carcaça, a embalagem. Eu estou olhando o coração. Que você tem um coração à imagem e semelhança de Deus. Que você tem um coração mais bondoso. Que você tem um coração mais apegado a Deus. Não olhe para as críticas, né? Não olhe para as ofensas. Não olhe para as pedradas que você vai levar. Eu costumo dizer que se você vê uma pessoa atacando pedra numa árvore sem fruto, ela ou está louca ou ela não tem o que fazer. Mas as pessoas só tacam pedra em árvore. Eu lembrava quando eu saía da escola, na esquina da escola que eu estudava, tinha um pé de manga, aquelas mangonas grandona, e nós ficávamos atacando pedra, nossa pedra caía até em cima da casa do dono do pé de manga. Por quê? Porque a manga era bonita, chamava a atenção. Então você tem algo bonito na tua vida. Você tem algo que chama a atenção das pessoas. Por isso que elas tacam pedra. Por isso que elas querem ver você para baixo. Por isso que elas, eu sempre costumo dizer que as pessoas, elas não têm inveja daquilo que você tem. Elas têm inveja daquilo que você pode conquistar. Aquilo que você... Então, fique muitas vezes em silêncio. Não fala para as pessoas os teus projetos, os teus sonhos. Né? Fala para Deus. Né? Estou dizendo que você não possa conversar com a tua família, mas muitas vezes tem a tua família é você, teu esposo e teus filhos. Os demais são parentes. E muitas vezes você vai contar coisa para parentes que eles falam assim, eu não consigo conquistar isso, ele vai conquistar. Então, sabe, se você está levando pedrada aí como uma manga, como qualquer outro tipo de fruta, é porque você é diferenciado, você é diferente. Né? O diabo não ataca ninguém que não esteja fazendo a vontade de Deus. O diabo não vai querer derrubar alguém que não esteja no caminho do Senhor. O diabo não vai querer tacar pedra em ninguém que não esteja no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, se prepare, o diabo vai se levantar. Mas creia que Deus é maior do que o diabo. Deus é maior que todas as coisas. E Deus, se ele estiver do teu lado, se você deixar Deus vamos dizer assim, na rede da tua vida, do teu ministério, do teu casamento, no meio da tua família, as coisas vão ser diferentes, as coisas vão ser diferenciadas. Então, entenda, muitas vezes as pessoas vão falar assim, mas por que você serve esse Deus? Por que você fala tanto desse Deus? Porque um dia ele me resgatou das trevas, levou para a luz. Porque um dia ele me tirou do lamaçal de lamas. Porque um dia ele me tirou das trevas e me mostrou a luz. E um dia ele disse, eu tenho promessa na tua vida. E se ele disse, eu tenho promessa na tua vida, ela vai se cumprir. Então, não importa o tempo nem a circunstância da vida, a promessa de Deus. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que se arrependa do que ele disse. Então entenda numa coisa, querido, nessa noite. Deus tem coisas lindas na tua vida. Deus tem um projeto lindo na tua vida. Mas seja a imagem e semelhança que ele determinou e colocou que a gente fôssemos. Né? Eu falo isso do lado espiritual. Tenha compaixão com as pessoas. Mesmo que as pessoas não reconheçam o que você faz. Mesmo que as pessoas não agradeçam o que você faça. Mesmo que as pessoas sequer se importem com o que você faça. Continua fazendo se for do centro da vontade de Deus. Porque a recompensa não vem do homem. A recompensa vem do Senhor. E a nossa recompensa é na Nova Jerusalém. É na nova morada. É estar adorando o nosso Senhor no céu. Então entenda isso. Eu sempre costumo dizer que muitas vezes as pedradas que eu levo aí no meu ministério, eu e minha família, a gente está juntando. Um dia a gente constrói um templo aonde as pessoas vão estar adorando esse mesmo Deus. Amém, queridos? Deixa eu ver mais alguém que entrou aqui. A tia Edna Aparecida, lá da cidade de Cianorte. Dá um abraço aí no Jefferson. O Jefferson, essa hora deve estar aí dormindo, né? Ele gosta de dormir cedo, né, tia? Então, dá um abraço aí como é que chama a esposa do Jefferson? Rose. A Rose, né? Abençoe o pessoal de Cianorte. Compartilha também, né? O tio Zezinho aí. Ajuda a compartilhar essa mensagem aí para nós evangelizar Cianorte. Porque eu preciso muito da ajuda de vocês aí. Se cada um de vocês compartilhar, a mensagem vai alcançar mais pessoas, vai alcançar mais vidas. E o objetivo é esse. Que o evangelho alcance pessoas em nome de Jesus. Amém? Deixa eu ver a hora aqui. Amém, queridos? Essa era a palavra que o Senhor nos colocou no coração nessa noite. Lembrando mais uma vez que terça-feira, o Vladimir José está aí. Deus abençoe a sua vida, Vladimir. Lembrando que terça-feira, às terças e sábado, às 19h30, eu e minha esposa estamos aqui. Ela não pôde estar nem terça nem hoje, mas quero crer
que terça-feira ela vai estar aqui do meu lado, trazendo a palavra de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês aí dos grupos, a vocês do grupo Diácono Silvio Palácio, que vocês possam nos ajudar a divulgar esse evangelho. Vamos ouvir um louvor para nós, antes de eu orar com vocês, abençoar a vida de vocês. Eu quero colocar um louvor aqui para nós juntos adorar o Senhor. E na sequência eu vou estar orando pela vida de cada um de vocês. Se vocês quiserem algum pedido específico de oração, pode colocar aí que a gente vai estar orando em nome de Jesus. Vamos ouvir esse louvor e adorar o Senhor? Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração aí. Aleluia, Deus. Não consigo entender Aleluia! o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa. Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui. Eu creio. Tudo tenho acompanhado. Embora não possas me ver, eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma. Colocar você em prova, filho, no silêncio eu te conheço. Som dos teus pensamentos, posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. Eu oro e ouço teu clamor, eu choro e imagino, eu clamo, aí eu oro, o céu inteiro está pra te ouvir. Eu oro, filho, eu estou aqui, eu choro, eu clamo, e agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. No silêncio te conheço, som dos meus pensamentos. Lá, 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 lá. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. O silêncio não é o meu, em tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. O silêncio é o trabalho, a tua bênção é o preparo. E agora eu me quero pra você. Eu recebo, eu posso te sentir, eu posso te ouvir. Eu sinto o céu se abrindo sobre mim. Eu sinto sua presença.
está aí na sua casa nesse Pai, eu momento, posso te sentir. e que você possa sentir Ele nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Agora eu sei que estás aqui. Sempre esteve. Perto de mim. Sempre esteve nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, Deus sempre esteve aí. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te desamparou, Ele nunca esqueceu de você. Né? É a gente que muitas vezes esquece de Deus, muitas vezes nos afastamos de Deus, mas Deus sempre está ali, de braços abertos, como esperando um filho que retorna para casa. Amém, queridos? Lembrando que terça-feira às 19h30, eu e minha esposa estaremos aqui, às terças e sábado às 19h30. Lembrando que amanhã, através do Facebook, esse mesmo Facebook aqui da minha esposa, eu vou estar ministrando na igreja, no primeiro culto, na primeira reunião, vou estar ministrando a palavra de Deus às 15 horas. Então anote aí na sua agenda aí, às 15 horas, você que não vai poder ir na igreja, entre nesse horário aí no Facebook, vai estar o culto lá. Aí ali pelas 15h30 eu vou estar ministrando uma palavra de Deus, eu vou falar com o tema, a oportunidade de recuperar o que perdera. Então anote aí amanhã, aqui pelo Facebook da minha esposa, eu vou estar compartilhando o meu também, né? Eu vou estar ministrando lá no primeiro culto, são 3 reuniões, na primeira eu vou estar ministrando e eu vou estar aí falando a respeito da oportunidade de recuperar o que perdera, baseado no texto de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, amém? Eu quero orar pela vida da minha esposa, eu quero orar pela vida da Jéssica, eu quero orar também aqui pelo Fabiano, marido da Armanda, que está na UTI, né? E precisa muito de oração, e nós vamos estar orando por eles. Eu quero também orar pela família da Adenilde da Cruz, que ontem, né, perdeu a sua irmã, né, a Irene, né, e que você possa também nos ajudar em oração aí, para que Deus possa confortar o coração dessa família, né, e no momento de tanta tristeza, no momento de tanta dor. Também quero orar aqui pela família da Elias Kátia Santos, né? Vamos colocar essas pessoas em oração. Quero orar pela vida de vocês também, né? Para que vocês possam receber de Deus aquilo que vocês têm colocado diante da família. Vamos estar aí orando aí pela família também da Kátia Elias Ribeiro, pedindo oração. Deixa eu até anotar aqui. Silvia. A Silvia pediu também, né? Entrou também o Michel Almeida. Verdade, o Michel Almeida que entrou aí, Deus abençoe a sua vida. A Kátia pede oração pela família. Que você também possa levantar um clamor nessa noite. Vamos orar então. Eu quero apresentar essas vidas, eu quero apresentar a vida de cada um de vocês. Às vezes você vai falar assim, irmão Silvio, eu estou tão bem, né? Será que eu preciso de oração? Que Deus te fortaleça cada vez mais na oração. E ore, a Bíblia nos ensina, ore um pelos outros. E é nesse momento de tanto difícil, nesse momento de tanta dificuldade que as pessoas, o que elas têm agora, o que nós podemos oferecer agora é as nossas orações, que Deus olhe com a sua bondade e com a sua misericórdia para o teu povo, aqueles que ainda são tementes a Ele, aqueles que ainda não são tementes a Ele, que possam olhar. Muitas vezes as pessoas estão questionando Deus, né, por que isso está acontecendo, mas esquece de perguntar para Deus, será que eu sou um ponto falho nisso está acontecendo? Né, que a gente venha ter uma visão espiritual das coisas também, né, conversar com Deus e falar, Senhor, o Senhor quer algo de mim diferente, né, o que o Senhor quer que eu mude, o que o Senhor quer, qual que é a postura que o Senhor quer que eu tenha diante da tua presença, né? Muitas vezes as coisas acontecem dentro da nossa casa porque a gente são rebeldes com Deus, muitas vezes, e é Deus, porque Deus ele é bondoso, mas Ele é bondoso o tempo todo? Nem sempre Ele é bondoso, Ele usa a sua justiça também. Chega uma hora que a conta chega e nós precisamos prestar conta com a sua justiça. E aí que dói, aí que machuca, porque a sua justiça, ela não é leve, né? Então nós precisamos estar na presença dEle. Vamos orar então? Agradecer a Deus por esse momento. Fecha os teus olhos aí, se você estiver com a tua família aí, se aproxime dela, coloque a mão no seu coração e vamos orar a Deus. Amado Deus, querido Pai, nesse momento, Pai, eu te apresento essas vidas diante da Tua presença. Eu quero apresentar a vida da minha esposa, Pai, que o Senhor venha fortalecendo ela, que o Senhor venha tirando, Pai, tudo aquilo que não agrada o Teu santo nome, para que o mais rápido possível ela esteja aqui comigo, levando e falando do Teu amor, falando da Tua grandeza, falando das Tuas promessas, falando daquilo que o Senhor tem feito e tem concedido a ela em nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida da Jéssica diante da Tua presença, que está precisando muito de oração, Pai. Eu sei que ela está orando, eu sei que o Senhor tem visitado, mas eu sei que a solução vem do Seu trono.
Por isso, Pai, visite ela como sempre o Senhor tem visitado. E eu repreendo no nome de Jesus todo tipo de enfermidade contra a vida dela, da Sandra, da família dela, em nome de Jesus. Toda palavra contrária, tudo aquilo, Pai, que não agrada o Teu santo e poderoso nome. Pai, eu apresento a vida do Fabiano, que está numa UTI, e só o Senhor, Pai, eu sei que no meio de tanta dificuldade, no meio de tantas adversidades, o Senhor ainda continua sendo Deus. Eu sei que no meio dessa pandemia, o Senhor ainda continua operando milagres. Eu sei que no meio dessa pandemia, o Senhor ainda continua sendo justo. Por isso, Pai, eu oro pela vida do Teu filho, e que o Senhor possa fazer a sua vontade e o seu querer, Pai. Mas que o Senhor possa tranquilizar a família, que o Senhor possa, Pai, ir naquele quarto, não só o dele, mas de todo quarto de UTI, de hospitais, quarto, aonde houver um acamado, Pai. Que o Senhor possa usar da sua bondade e da sua misericórdia. Eu olho pela família da Denilde, Pai, que perdeu um ente querido na família, a irmã dela. Eu sei que é um momento de dor, é um momento de tristeza, mas só o Senhor pode confortar, só o Senhor pode consolar, só o Senhor pode dar força no momento desse, Pai. Só o Senhor pode olhar com os olhos diferentes do homem. Pai, eu quero apresentar a vida da irmã Silvia diante da Tua presença. Eu não sei o que ela está passando, mas Tu conheces o coração da Tua serva. Por isso, Pai, vai de encontro à vida dela, de encontro à sua família, vai de encontro, Pai, na sua casa, e faça a sua vontade, faça morada naquele lar, Pai, repreendendo toda a seta que for lançada contra ela. Pai, eu quero orar aqui pela vida do Elias, Cátia Santos, Pai. Eu não sei o que eles estão passando, mas eu sei que o Senhor já está agindo, eu sei que o Senhor já está visitando os Teus filhos nessa noite. Por isso vai operando, Pai, nesse lar, vai repreendendo toda a seta do inimigo que for lançada contra essa família. Pai, que o Senhor possa fazer morada, que a Tua graça possa invadir o lar dele nesse momento. Pai, que tudo aquilo que ele tem pedido, clamado, que o Senhor possa ouvir do céu, Pai, em nome de Jesus. Eu peço pela família da Cátia também nesse momento, Pai. Ela está pedindo oração pela Tua família. Eu não sei qual é a situação, qual é o momento, qual é a circunstância, mas o Senhor conhece o coração da Tua filha. O Senhor conhece o olhar, o pensamento de cada um naquela casa. Por isso, Pai, eu peço que a Tua presença entre lá nesse momento agora. O Teu Espírito Santo possa cobrir eles com o Teu sangue, meu Pai. Repreendendo qualquer seta do inimigo, repreendendo, Pai, qualquer desordem, repreendendo, Papai, qualquer aflição, seja repreendido no poder que há no Teu nome. E eu, como ministro da Tua palavra, ministro sobre a vida de cada um que assistiu, que vai assistir essa live depois. Eu ministro a paz do Teu santo nome. Eu ministro unção, graça e vitória. Eu ministro sobre a vida deles, Pai, o poder da unção do Teu nome. Por isso, em nome de Jesus, Pai, entre em cada lar, entre em cada hospital, em cada família, e o Senhor possa abençoá-los com o Teu santo e poderoso nome. É o que eu oro nessa noite, pedindo a Tua bondade e a Tua misericórdia, e pedindo que o Senhor nos dê esse resto de sábado e um domingo, início de semana abençoado na Tua presença, e que a gente venha a ser a imagem e a semelhança de Deus. Amém, queridos? Lembrando então aí que terça-feira às 19h30, cá nós aqui para trazer mais um pouquinho da palavra de Deus. Anote na sua agenda, sábado, terças e sábados às 19h30, nós temos aí uma palavra para abençoar. Eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês, aí de Americana, a vocês de Cianorte, a vocês do Brasil inteiro, do exterior aí, que sempre tem nos ajudado, nos compartilhado. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Você que seja de qualquer estado do Brasil, ou qualquer cidade ou localidade do mundo, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo possa adentrar os lares de vocês, levando a graça e a paz dele. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Lembrando que daqui a pouquinho eu subo essa mensagem para o meu canal no YouTube lá, Silvio Palácio. Entre lá, em nome de Jesus. Compartilhe, ajude a divulgar esse evangelho em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa. Até terça. Fique na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que esse domingo aí, que é comemorado, domingo de Páscoa, você possa oferecer aí o melhor para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro que morreu por mim e por você. Deus abençoe. Um ótimo domingo, em nome de Jesus.